Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui, dessa vez voltando aqui para a casa do Senhor. Em Cristo, feche seus olhos, tua fronte, vamos ter mais um momento de oração. Amado Deus, graças te damos, Senhor Deus, primeiramente, Senhor, por esse grande privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome. Já podemos sentir, Senhor Deus, a tua presença neste lugar, a tua presença através dos louvores entoados, na tua palavra vida, de todo ato litúrgico feito até este momento do culto, mas queremos mais de ti. Queremos ouvir a tua voz. Fala, Senhor Deus. Fala aos nossos corações de maneira que não saiamos como entramos aqui. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa encontrar em nossos corações solo fértil para que ela seja semeada e transformada, aplicada em nossa vida diária. Nossos corações, nossa mente possam estar cativos da tua palavra neste momento. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento em tuas mãos. Que eu não atrapalhe em nada, Senhor, do que tu queres falar à tua igreja. Fala, Senhor Deus, primeiramente a mim, para que tu fale a tua igreja. Só apenas um vaso na mão do Deus. Que assim nos ajude o Senhor. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje, Deus quer revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida. E eu quero começar o sermão fazendo uma pergunta a você. Você já se sentiu vazio? Não vazio de falta de alimentação, eu calculo sem jantar. Eu falo de um vazio de alguém que tem onde morar, tem seus armários cheios de alimentos, tem emprego, tem carro, tem uma igreja para cultuar, confessa a fé em Cristo Jesus, mas mesmo assim ainda sente um vazio em sua vida. Mesmo diante de tudo, existe uma pergunta que sussurra em nossos ouvidos, e pode até ter sussurrado hoje, ao longo do dia do seu ouvido, perguntando assim a você: será que a minha vida tem peso? Será que a minha vida tem sentido? Será que a minha vida tem propósito? Ou até mesmo, será que eu tenho futuro? Muitas vezes, mesmo diante de tudo que Deus já nos proporcionou em sua providência, vez ou outra a gente se questiona fazendo essas perguntas. Para vocês terem ideia, antes da pandemia, em 2019, uma universidade americana fez uma grande pesquisa, quando ela queria constatar qual era o maior problema do século XXI. E através dessa pesquisa, ela constatou que o maior problema do século XXI é a solidão. Não a solidão de quem se encontra sozinho no quarto, trancado. Não. Mas a solidão de quem tem tudo e mesmo assim não tem sentido de vida. Tem tudo e mesmo assim ainda se pergunta: será que há algo importante na minha vida? Será que eu tenho algo no futuro de bom? É essa solidão que essa pesquisa constata que é o maior problema do século XXI. E o curioso, irmãos,
é que muitos cristãos como nós ainda vivemos assim, do mesmo jeito que a humanidade que não conhece Jesus vive, se perguntando toda hora, mesmo diante de tudo que Deus fez e faz e fará, se a nossa vida ainda tem sentido. Muitas vezes estamos com a Bíblia na mão, lendo ela de segunda a segunda, domingo a domingo, mas sem a certeza em nosso peito de que se é aquilo que nós estamos lendo, de fato, cremos. Muitas vezes repetimos as promessas faladas aqui no culto, lidas aqui na palavra do Senhor, mas não sentimos confiança nessa promessa. Muitas vezes louvamos como louvamos hoje, durante todo esse início do culto, mas o louvor não alcança o nosso coração. Louvamos porque cantamos uma música secular. E é exatamente aqui que a palavra de Deus, nesse texto lido de Colossenses, nos confronta. Em Colossenses 1, Paulo diz que existe um mistério que ficou oculto por séculos inteiros. Não um segredo qualquer, o maior segredo da história humana. E quando ele é revelado, irmãos, muda tudo em nossas vidas. O segredo, lido no final do versículo 27, na parte B: Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, irmãos, não é um slogan de autoajuda, é o mistério de Deus revelado e a garantia da sua glória futura. Paulo escreve esse texto de Colossenses preso em Roma. Ele escreve essa carta junto com a carta de Efésios, Filipenses e Filemão, algemado a um guarda romano, sem poder ir a lugar nenhum. A igreja de Colossos estava passando por muitos problemas de heresia. Paulo fica sabendo desses problemas através do seu discípulo Epáfras, que vai até Paulo e vai falar o que se passa na igreja de Colossos. Colossos estava passando por aquilo que era chamada a heresia de Colossos, que era uma filosofia greco-romana, era um ascetismo, um misticismo e um legalismo judaico. Era uma mistura de espiritualismo, rituais e a ideia de que Deus não se achegava à humanidade por ser um Deus grande demais. Ele ficava muito distante, sem se preocupar com as pessoas como nós, comuns. A heresia de Colossos queria dizer para a população de Colossos que você precisava de um intermediário, de práticas especiais, de sabedoria secreta para chegar a Deus. E Paulo, na sua prisão, escreve a carta de Colossenses para dizer para mim e para você que não, nós não precisamos de intermediário. E ele vai dizer para mim e para você que Cristo veio para habitar, não entre nós, mas dentro de nós. Por isso que ele vai declarar Cristo em nós, Cristo em você, Cristo em mim, a esperança da glória. E é nesse contexto que o capítulo 1, versículo 26 e 27 do livro, Paulo vai revelar o coração do Evangelho em uma frase que vai atuar não só naquele tempo em Colossenses, mas hoje para toda a eternidade. Cristo em nós, a esperança da glória. E a primeira coisa que Paulo vai revelar no versículo 26 é o mistério revelado, que é Cristo em nós. E está aqui no versículo 26 que diz assim a palavra do Senhor: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A palavra mistério, irmãos, do grego mysterion, não significa algo totalmente desconhecido, mas uma verdade que ela era parcialmente revelada e passa a ser plenamente revelada quando Jesus encarna. Aquilo que era velado, que era sombra lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele é evidenciado, ele é plenamente revelado para mim e para você. Esse mistério que Paulo está declarando tratava do plano eterno de Deus, de salvar não só os judeus, mas salvar os judeus e gentios, e pela graça do Evangelho unidos em uma só povo, em uma só
comunidade, uma nova comunidade de Cristo Jesus. Aquilo que lá no passado, que no Antigo Testamento era um mistério revelado só para o povo que Deus tinha separado etnicamente, o povo de Israel, agora é revelado para Israel e para os gentios. Aquilo que era mistério para todo o povo gentil e revelado parcialmente para alguns judeus, passa aqui nesse momento em que Paulo declara para o povo colossense a ser revelado para todo o povo. Aquilo que antes parecia apenas como promessa no Antigo Testamento, como ele disse lá a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias, agora é revelado plenamente. Agora se torna realidade plena. E o Evangelho revelou que a glória e a esperança de Deus não pertence apenas a um povo específico, como era antigamente no Antigo Testamento, mas agora pertence a todo homem e a toda mulher, a todo povo, tribo, raças e nações. Pertence o mistério revelado de Jesus. No entanto, ainda hoje, esse mistério permanece oculto para algumas pessoas. Não que Deus já não tenha revelado, mas é porque ainda há muitos com o coração endurecido. Há muitos em que o mistério permanece oculto, porque o coração humano permanece ainda hoje espiritualmente cego. E como Paulo afirmou lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito. E Paulo também vai dizer na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, conhecer esse mistério não é algo do nosso merecimento, da nossa cognição, do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, de uma sabedoria religiosa, de ideologias filosóficas, do mistério, como os heréticos de Colossenses diziam que não. A gente só pode conhecer Deus, só temos essa permissão hoje de conhecer Deus, porque Ele decidiu se revelar a mim e a você. Sem que Ele tivesse decidido se revelar, esse mistério não chegaria nem a mim, nem a você. Foi Deus que decidiu se revelar a mim e a você. E o centro dessa revelação, ele é simples e ao mesmo tempo muito profundo. O mistério é o próprio Cristo, como está lá em Efésios 3, versículo 3 ao 6. Mas Paulo, nesse texto, ele vai bem mais longe. Ele afirma para mim e para você que esse mistério revelado, ele tem uma habitação. Porque ele vai dizer no texto, Cristo em vós, Cristo em vocês. Paulo vai mais além. Ele vai dizer para mim e para você que há uma habitação desse mistério. Não se trata apenas de Cristo como uma figura histórica, nem de Cristo como um salvador distante, como diz o deísmo, de que Deus criou o mundo e está lá, olhando bem de longe, deixando o mundo a seu prazer. Não. Trata-se de Cristo vivendo no meu interior e no seu interior, por intermédio da habitação do Espírito Santo de Deus. Não é mais Cristo entre o povo, não é mais um Cristo tabernaculando, é Cristo dentro de mim e dentro de você. O mistério de Cristo em nós não surge aqui de forma isolada no texto de Colossenses. Ele é a culminação de um plano de Deus que ele vinha tecendo desde a origem do mundo, desde lá do Éden. Ele não surge aqui do nada. Paulo vai lá e diz, Cristo em vocês é a esperança da glória. Não, irmãos, isso já estava pré-determinado desde a eternidade, quando Deus decidiu criar o mundo. Veja que em Gênesis, o ser humano é criado para viver nessa presença de Deus. A glória de Deus era um ambiente natural da humanidade ali, com Adão e Eva. Porém, o pecado de Adão e Eva rompe essa comunhão, como diz Isaías, capítulo 59, versículo 12. A expulsão do Éden ali, irmão, não foi só uma expulsão geográfica, sai do jardim. Não. Foi a perda da presença manifesta da glória de Deus, plena, ali como estava no Éden, para Adão e Eva. Ainda assim, em meio à queda,
as misericórdias do Senhor, fazendo declarar para mim e para você uma promessa em que ele diz: a semente da mulher pisará a cabeça da serpente. Vamos estar lá em Gênesis 3,15. Aqui Deus está mostrando para mim e para você que desde o início a esperança da glória não era uma filosofia, não era uma ideologia, não era uma religião, não era um pastor, não era uma placa de igreja, era uma pessoa, a saber, Jesus Cristo, a esperança da glória. Aleluia. Em Êxodo, Deus vai decidir habitar no meio do seu povo, por meio do santuário móvel. Lá em Êxodo 25:8, ele vai dizer para o povo: me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Mais tarde, essa presença que começa lá tabernaculando no santuário vai encher o templo de Jerusalém. A glória do Senhor enche o templo de Jerusalém, como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Contudo, mesmo essa manifestação da glória de Deus naquele tempo, a presença da glória ela era localizada, mediada e restrita. Agora estava entre o povo, mas ainda não estava dentro do povo, habitando em nós, como Paulo declara aqui. Então vem os profetas. Os profetas começam a anunciar algo novo. Ezequiel vai dizer para mim e para você. Ezequiel promete um novo coração e o espírito dentro do povo. Está lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Joel, o profeta do Senhor, vai dizer que o derramamento do espírito vai estar sobre toda a carne, lá em Joel 2, 28. Mas é na plenitude dos tempos que o próprio Deus, que a glória de Deus encarna através de Cristo Jesus. O Logos, a palavra, se torna humano, encarna, como diz lá João 1,14. O verbo se faz carne e habitou entre nós. E a história da Bíblia de Cristo em nós vai culminar caminhando para a consumação final, quando lá em Apocalipse 21, versículo 3 vai dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aquela presença que era manifesta lá no Éden, que tabernaculou o povo de Deus, que estava presente, encarnado em Cristo Jesus, na consumação dos fatos, vai habitar no crente, um dia encherá todas as coisas, irmãos. É por isso que Paulo vai declarar: Cristo em vocês, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. É a presença de Cristo em seu povo, como uma garantia da glória futura. Essa verdade revelada aqui por Paulo, irmãos, não é só uma teologia, ela é profundamente prática. Quando Paulo diz para mim e para você: Cristo em você, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, ele vai responder às grandes crises que o mundo moderno vive hoje. Esse mundo contemporâneo vive hoje. Cristo em nós, irmãos, Cristo habitando em você, deve responder à crise de identidade que o mundo vive hoje. No mundo moderno hoje, ele diz que a identidade é fluida, que a identidade é construída, forjada, você se torna o que você é o que você quiser. Mas a palavra de Deus, Cristo, vai dizer para mim e para você que a minha identidade, a sua identidade, ela não pode ser construída, ela é recebida. Cristo em nós, aleluia, a esperança da glória. A sua identidade ela não é construída por narrativas sociais, ela não é construída por emoções momentâneas, por experiência que você tenha vivido no passado, ou até mesmo por reconhecimento externo de alguém, por uma validação lá na rede social. Não, irmão, é Cristo que constrói a sua identidade. Você recebe do Senhor. Nós não somos definidos pelo sucesso, nem mesmo pelo fracasso que você possa ter vivido, nem pela aceitação do outro. Somos definidos, irmãos, pela presença de Cristo em nós. É Cristo em nós que define quem eu sou e quem você é. Essa verdade deve responder também à crise de sentido que o mundo vive hoje. Nunca tivemos tanto acesso a tantas coisas como temos hoje, mas continuamos vivendo um vazio de sentido. Não há sentido
sentido na vida. Vivemos cercados de informação, mas vazio de significado. A cultura produz tanta informação, tantos dados, tantos algoritmos, mas não produz propósito, irmãos, para a minha vida e para a sua vida. Cristo em nós significa que a nossa vida não é vazia e não é aleatória, irmãos. Há uma história. A sua vida não é a sua história. A nossa história está dentro de uma grande história, a saber, a história de Deus, o plano de salvação, o plano de redenção para a humanidade. É preciso que compreendamos isso, irmãos. A sua vida não é movida pela sua história, não. A sua vida tem que ter sentido e propósito baseado na história do Senhor, revelada em sua revelação especial aqui, na palavra de Deus. É isso que vai fazer sentido para a sua vida. Conhecer esta revelação, a história que já tem fim. Nós já sabemos o fim da história, irmãos. É a volta de Jesus para a glória eterna, e a nossa glória se manifesta com a glória do Senhor quando Ele voltar. Aleluia. Saber o fim da história deve levar a vivermos uma vida com o maior sentido possível na palavra do Senhor, o maior propósito possível na palavra do Senhor. Há uma regra de fé e prática que nos direciona e nos guia como propósito de vida, a palavra de Deus, irmãos. Esse deve ser o verdadeiro sentido e propósito da nossa vida. Essa verdade revelada de Paulo, Cristo em nós, Cristo em vocês, a esperança da glória, deve responder à crise de esperança desse mundo. Há esperança? Quantos irmãos lá fora, e às vezes até a gente que conhece a palavra, que sabe o fim da história, vivemos sem esperança? Nos perguntamos, como vai ser amanhã? Porque focamos nosso olhar na circunstância em que estamos vivendo hoje. Esquecemos que temos Cristo em nós, a esperança da glória. Nossa geração é marcada por crise de ansiedade, crise de depressão, pelo pessimismo. Muitos já não têm nem mais esperança. Mas eu e você, nós carregamos uma esperança que não morre. Cristo em nós, aleluia. A esperança da glória. Essa esperança, irmãos, não é um otimismo psicológico. Ela é a certeza de que Cristo venceu a morte. Cristo habita em mim e você. E Cristo voltará em glória eterna. Aleluia. Mas Paulo, irmão, diante dessa verdade, ele ainda não terminou. Ele vai dizer que Cristo em nós não é apenas presente hoje, é a garantia de algo que está por vir. Por isso que ele vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória, o futuro já começou. Quando Jesus encarna, quando o Verbo encarna, Deus está pegando o futuro e trazendo para o presente, irmão. É o futuro invadindo o presente. É uma amostra grátis da glória eterna no momento que Jesus encarna. Nós já estamos vivendo a glória futura. O porvir a gente já vive hoje, irmãos. Cristo habita em você. Aleluia. Paulo aqui ele vai unir duas palavras que mudam tudo. Ele vai dizer esperança da glória. No grego, esperança é a palavra elpis. E é importante a gente lembrar o significado da palavra, porque hoje esperança não tem mais sentido. A esperança para o mundo é uma expectativa. Espero que dê certo. Espero que amanhã eu arrume emprego. Espero que amanhã os armários da minha casa encham-se de alimento. Espero que o meu filho volte para Jesus. Espero que o meu marido sente do meu lado aqui na igreja.
espero que a minha esposa me acompanhe na caminhada cristã. É sempre um espero e algo de certo. Mas a esperança da glória trata-se de uma confiança sólida e segura, de uma realidade futura garantida pela presença de Cristo em mim e em você. Cristo em nós é a garantia do futuro glorificado, irmãos. Aleluia! É uma certeza futura com base sólida no presente, porque Cristo já habita em mim e já habita em você, irmão. É a âncora que já está ficada no chão do amanhã. É viver o amanhã, hoje. É romper o presente com o futuro, trazendo ele para hoje, irmãos. E quando Deus vai dizer através de Paulo, esperança da glória, a outra palavra glória, do grego doxa, a glória é a plena manifestação de quem Deus é o estado eterno, irmão, no qual eu e você, aquele que Cristo habita hoje, vamos viver glorificados, não mais com um corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível, irmão, transformados à semelhança de Cristo, vivendo na nova criação, é novos céus e nova terra, irmão. Aleluia. Paulo está dizendo para mim e para você, Cristo dentro de você agora é a prova de que a glória futura virá. Aleluia. Ele é o penhor, irmãos. É o sinal de que o que Deus prometeu, Deus entregará. É como a gente quer garantir às vezes, quando a gente vai comprar uma casa, um carro novo, aí a pessoa não pede assim, me dê um sinal para garantir. Cristo em você é esse sinal de que a glória futura virá, irmãos. Esse é o penhor, ele é o próprio penhor, é ele que garante a glória futura, aleluia. Essa esperança não é um escapismo, nem uma tentativa de suportar uma vida difícil, hoje esperando algo melhor, depois da morte. Pelo contrário, ela afirma que a minha vida e a sua vida presente, ela está grávida da esperança futura, da glória futura. Eu e você, Cristo em mim, Cristo em você, nós estamos grávidos, nossa vida está grávida da glória futura. O crente em que habita hoje o Senhor, que a glória do Senhor está habitando, ela é a semente que será plenamente revelada na volta de Jesus. Se a gente pegar uma semente de uma árvore, uma semente de um carvalho, por exemplo, quando a gente olha para ela, se a gente não souber o que é a semente, parece até insignificante. Se eu pegar uma semente de uma árvore que vocês não conhecem, der para vocês, vocês vão olhar para a semente pequena, dura, sem atração nenhuma, sem significância nenhuma, mas quem conhece a semente sabe que dentro da semente existe uma árvore que será só revelada na plenitude. Cristo em mim, Cristo em você, essa semente que às vezes o mundo não vê, agora é o futuro que nós vamos ter. Mas em mim, você, sabendo que habita Cristo em nós hoje, é essa semente que será plenamente revelada na volta de Jesus. Agora, a árvore, quando a olha para a semente, ela não está ausente da semente. Por mais que a gente não veja a árvore da semente, ela está presente, aguardando o seu momento de plenitude. Cristo em você agora é esta semente da glória futura. Pequena aos olhos do mundo, mas com uma vida dentro, nenhuma crise que você já passou, ou até mesmo está passando, ou vai passar amanhã, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição, nem mesmo a morte pode anular esta semente da glória que habita em você. Aleluia!
Porque a glória, irmãos, não vem de fora para te encontrar. Ela já está dentro de você, aguardando o dia da revelação plena da volta do Senhor Jesus. Ter essa semente da glória, irmãos, nos leva a uma pergunta essencial: como viver bem o presente, sem ser consumido por ele e sem se tornar escravo do futuro, como é o mundo hoje, que não faz mais nada a não ser trabalhar. Essa é uma das grandes tensões da cultura contemporânea hoje. Mas a semente da glória que habita em mim e habita em você nos apresenta uma esperança futura que transforma o meu e o seu presente, que transforma a minha vida e a sua vida hoje. Quando sabemos que a glória futura está garantida em Cristo, eu e você, irmão, nós somos libertos desse desespero do presente, dessa ansiedade que tem consumido as vidas da humanidade com o futuro. É essa semente da glória que vai fazer eu e você viver o presente como deve ser vivido e ter esperança no futuro pela glória que tem sido semeada no meu coração e no seu coração. Paulo, lá no mesmo livro de Colossenses 3 e 1, vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, porque morrestes, e a vossa vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esse texto de Paulo, essa palavra de Paulo, vai redefinir toda a nossa vida, irmãos. A presença da esperança da glória no meu coração e no seu, Cristo em nós, ela deve mudar, redefinir, recalibrar toda a minha vida e a sua vida. Isso implica mudar a nossa mente, o nosso coração e as nossas vontades. Cristo em nós muda a nossa cosmovisão. Cristo em nós muda a forma em que a gente vê o mundo. Nós não somos mais moldados pelo mundo, nós somos moldados pela palavra do Senhor. Cristo em nós deve nos levar a essa semelhança em Cristo. Nós não pertencemos mais ao mundo. A evidência da verdadeira conversão daqueles que têm Cristo em nós é uma vida mudada, é uma vida transformada, é uma vida que reflete a palavra do Senhor. Essa esperança da glória, ela deve mudar, irmãos, a forma em que olhamos para o nosso sofrimento. Você pode até ter chegado aqui nessa igreja, neste lugar, passando por um sofrimento. A esperança da glória, Cristo em nós, ela não nega o seu sofrimento, ela não nega a sua dor, mas ela deve mudar a perspectiva como você olha o sofrimento.